Uma das características das ondas eletromagnéticas é exibir um fenômeno conhecido como polarização, né? As ondas eletromagnéticas podem ou não ser polarizadas, né? Porque, na verdade, quando ela não é polarizada, é porque existe um número infinito de polarizações, né? Mas, de qualquer maneira, eu sempre gosto de lembrar isso, né? A polarização das ondas eletromagnéticas está associada ao spin 1 do fóton. Spin 1 do fóton. Eu sei que é difícil entender isso, mas assim o é, né? O fato é que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam numa direção e oscilam na direção perpendicular à direção de propagação. Já que o plano no qual elas podem oscilar é um plano e, consequentemente, podem oscilar numa direção ou na outra direção, né? Então, nós dizemos que uma onda é plano polarizada se ela oscila de tal maneira que o plano de oscilação, é claro, ele é perpendicular à direção de propagação, mas no plano as oscilações se dão sempre ao longo de uma dimensão, né? Como se for uma reta, porque na verdade ela se propaga, então isso aqui é difícil às vezes se perceber, né? Muito bem, então o que o Cláudio, a primeira experiência, né, que ele vai fazer é utilizando esse gerador aqui, né, de micro-ondas, né, e ele me explicou, né, porque é ele que sabe as coisas aqui, né, é que ele gera ondas eletromagnéticas, né, linearmente polarizadas, né, porque senão não iria acontecer o que ele vai mostrar aqui, né. De forma que agora você tem ali um mecanismo, né, de certa forma, selecionar o que passa e o que não passa. Okay. Então, você explica isso para a gente. Vamos lá, ok. Então, aqui é o nosso emissor de micro-ondas, né? Aqui tem uma válvula e aqui tem uma anteninha, né? Que é um dipolo que fica oscilando. Ele vai transmitir ondas eletromagnéticas, portanto, com campo elétrico numa determinada direção. Ah, sim, é por conta disso. Quer dizer, ok. Essa antena, então, ele já te diz qual é, né, a linha, né, a direção do seu campo elétrico oscilante. Então, esse campo elétrico, essa onda eletromagnética com o campo elétrico nessa direção, ele oscila assim, então. Isso, e vai caminhando assim. Exatamente. E aqui eu tenho uma outra antena que também vai receber essas ondas eletromagnéticas e vai induzir corrente, e essa corrente, então, vai ser detectada por esse medidor aqui. Ok. Né? Então, olhando aqui, nós vemos que já tem uma certa quantidade de onda eletromagnética chegando aqui. Então, vamos primeiro fazer essa experiência de novo, né, para poder ilustrar o conceito. Exatamente. Né? Então, se eu mudo a direção aqui, 0, né? Tá. Então, mas se for na direção, exatamente. Ótimo. Aí ele vai chegar mais ou menos aqui no meio, né, o nosso medidor. Ok. Então, está emitindo ondas eletromagnéticas, micro-ondas, né? E polarizadas. Lá isso é transformado numa corrente. Né? Exatamente. Então você... Perfeito. Perfeito. Se eu puser a mão, inclusive, né, ele vai cancelar, né? A minha mão vai absorver essas ondas eletromagnéticas, né? Agora, se eu mudar a direção aqui, né, do meu diodo, que é o meu receptor, a gente vai observar, né? Na verdade, se eu mexer isso aqui, ninguém vai enxergar o medidor aqui, né? Então, vou mudar esse daqui, né? Então, vamos mudar a polarização agora, né? A direção da polarização dessa antena aqui, né? Então, aqui nós vamos ver que 0. Quer dizer que ele já não está mais recebendo, interessante, né, as ondas, porque agora o campo elétrico está oscilando numa direção perpendicular à minha antena. Né? Então, praticamente você não induz corrente nenhuma aqui. Né? Interessante. E quando eu faço isso... Ele também é sensível à polarização. A polarização, exatamente. Interessante. 0, né? E aqui... muito interessante. Então, para explicar os filtros polarizadores, que é o nosso próximo assunto, eu trouxe aqui um filtro polarizador
macroscópico, né? Porque as micro-ondas, as ondas eletromagnéticas, elas têm um comprimento de onda da ordem de centímetros, né? Então, esse filtro polarizador é suficiente para polarizar ou para cancelar a onda que está saindo daqui, né? Então, por exemplo, aqui eu vou alinhar bem as micro-ondas, aqui está mais ou menos na metade, né? O nosso medidor, e vou colocar essa grade aqui na frente. E a gente pode observar que praticamente não altera, não, né? Cancela. Porque são as ondas, né? Na verdade, aqui ele cancelou. Eletromagnéticas. Aqui ele cancela tudo totalmente, né? Ficou zero praticamente. Aham. Porque as ondas eletromagnéticas têm um campo elétrico oscilando assim, ele vai induzir uma corrente aqui, né? Então a corrente vai oscilar e vai absorver todas as ondas. Ah, ok. Né? Então essa corrente induzida vai virar calor depois. Ok, agora você vai fazer o contrário. Vai fazer o contrário, ok. assim. Né? Agora as ondas passam normalmente. Ah, ok. Se eu pusesse, você vê que praticamente não se altera. Aham. Né? Colocando aqui ou não colocando, praticamente a onda passa sem problemas. Ah, ok. Enquanto que assim... Então, nesse caso, elas são utilizadas apenas para esquentar, digamos, o material, exatamente, se o for o material, caso, né? sim. Tá, Então, ok. ele absorve por causa das correntes induzidas. Ah, aqui, ok. né? Então, esse é o papel do nosso filtro, né? Polarizador. Em seguida, nós vamos falar de ótica, né? Ok, De ótica. então é uma espécie de polarizador isso aí, né? Isso. Ok, muito bom. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.